Bom dia, eu me chamo professor Arimateia, né? Sou carioca e resido aqui em Macapá, no Amapá, há 28 anos. Vamos abordar aqui, né, sobre o impeachment, né, que está em evidência agora no contexto, né, da política. Anda na boca de todo mundo essa palavra, né? Vamos tentar mostrar aqui como o impeachment é difícil dentro da Constituição, é difícil você caçar um presidente, né? E dentro do contexto atual. Se por acaso Jair Bolsonaro, né, o JB, né, for impedido de governar neste contexto atual, isto é, se o Maia receber o pedido de impeachment, o presidente se tornará um gigante adormecido. Me desculpe, mas parte da direita chamada de geleia são histéricos. Maria vai com as outras. Esses que acreditam na mídia maestrem, entendam maestrem como corrente dominante. Acreditam nos analistas, abrem aspas, gênios, fecha aspas, né? Quase esses gênios que se assemelham a jovens de sexto ano primário. Esses geleias sofrem por antecipação, né? Ou à toa, né? Morrem igual a peru de Natal, na véspera. Espero, né, que sejam bem entendidas essas palavras, você, né, o mais breve possível e, né, mais claro, né? Vocês acham que é difícil derrubar um presidente em pleno mandato? Digo que é muito difícil. Isso só se pode através do impedimento, que é o impeachment, né? Que segundo a Constituição é a exceção da exceção, cujas regras estão estabelecidas na Lei 1079, de acordo com o texto constitucional nos artigos 85 e 86, promulgada em 1988. Um dos problemas de muitos brasileiros é ter perdido o senso crítico e já ter se habituado com a exceção virar regra, a minoria controlar a maioria e o errado virar certo e etc. Não é porque aqui no Brasil tivemos dois impeachment, né, que foi o da Dilma, do Collor primeiro, depois da Dilma, todos dois em contextos diferentes e diferentes do contexto atual, né? Então, esses dois impeachment foi na redemocratização da nação, né? A gente não, devido a isso que aconteceu, a gente não pode, né, vulgarizar o fato para admitir que o impedimento seja usado ao gosto do freguês, né, ao bel prazer. Mesmo no Brasil tomado pelo fisiologismo político, entenda como parte podre da política, dos últimos 30 anos, só se retira um presidente por impeachment com 342 votos de parlamentares na Câmara dos Deputados, isto é, 2/3 dos 513. Isso equivale a dizer, né, que na contramão, ao contrário, apenas 171 votos, né, bastam para não acontecer o impeachment. Isto representa 1/3 dos 513. Esse percentual é elevado de propósito. Só assim o impeachment passa a ser a exceção e não regra. O legislador, tanto o ordinário de 1950, ao elaborar a Lei 1079, quanto o Constituinte de 1988, deixou bem claro, né? 88 foi a nossa última Constituição, né, que está em vigor até hoje. Não é porque ex-políticos de renome dão declarações de que a perda de governabilidade leva ao impeachment que vocês vão acreditar. Outros dizem que a maconha não faz mal, que deveria ser liberada. Não é porque a mídia sem compromisso na fauna e flora jornalística do mainstream, como eu disse antes, corrente dominante, dizem que o presidente da República é reprovado, sei lá por quantos por cento da população, que vocês vão logo acreditando que ele sofrerá um impedimento, né? É só ler o artigo da Constituição, os dois artigos citados antes. Quem não acompanha o cenário político atual, vocês acham que o JB não tem 171 votos, que representam um terço dos deputados na Câmara, para poder barrar o impeachment?
Fiquem vocês sabendo que a base, né, conservadora mais próxima e leal do presidente somos 50 parlamentares. Sempre irão estar a seu favor e sempre vão votar com ele. Mas vocês acham que o JB não tem mais 150, né, votos lá na Câmara? Ele consegue 200 votos ou um pouco mais para impedir a abertura do impeachment. Entende por que Rodrigo Maia não coloca em votação os vários pedidos protocolados de impeachment, né? E surge sempre mais um? Aliás, por que a deputada Janaína, abre aspas, Detropper, fecha aspas, Pascoal, especialista nesse tipo de processo, está com um discurso golpista, que impeachment não adianta para o JB, que é melhor ele renunciar? Sabem por que Rodrigo Maia diminuiu o tom dos ataques desde quando ele diminuiu o tom dos ataques ao presidente, né? Foi quando foi recentemente exposto pelo presidente em cadeia nacional na CNN. Para quem não está por dentro dos bastidores, digo, é porque quando Maia fez aprovar o plano Mansueto, desfigurado pela emenda, né? Pela emenda que abocanhou, né? Essa emenda abocanhou que é 200 milhões do orçamento da União, há algumas semanas para trás, mais de um mês. Ele acabou mostrando a sua estratégia e abrindo franco. Na ocasião, ele fez questão de deixar claro ao presidente que o projeto de lei criminoso foi aprovado com apenas 40 votos contrários, dando uma demonstração de que teria o percentual suficiente para eventualmente aprovar um processo de impedimento, né, de impeachment. O presidente, no mesmo dia, desmascarou Maia ao vivo, sendo mais estratégico ainda do que ele, pois entendeu o recado ardiloso que o deputado lhe mandava. Além disso, o presidente foi além da exposição, neutralizou Maia, também arrebatando para seu lado, né, apoio de deputados de outras bases. Agora Maia está mais encurralado do que nunca, o que é visível aos olhos da política. Só resta saber se ele fará a besteira de receber o pedido de impeachment para colocá-lo à votação no plenário, sabendo agora que não possui 342 votos para afastar o JB, pois se o fizer, corre o risco de se desmoralizar ainda mais e de agigantar mais do que já é o presidente, que passará a ser o único presidente da República que venceu até um processo de impeachment. Rodrigo Maia não é um político que brilha perante a opinião pública. Ele é um produto da política medíocre, mas ele não correrá o risco de se enterrar e morrer politicamente. Ele tem plena consciência. Se aceitar o pedido de impeachment, corre o risco de confirmar que o presidente é realmente um mito. Parem de acreditar em analistas tendenciosos, analistas que têm ódio no coração, analistas rivais, né? Esses não têm compromisso nenhum e não vão mostrar o real contexto dos bastidores da política. E parem de subestimar Jair Messias Bolsonaro, o maior gênio estrategista político do Brasil e corajoso e honesto, né? Ele neutralizou rapidamente o golpe parlamentar que Rodrigo Maia tentava, que muita gente não enxergou. O chefe da nação não se curvou nem para o STF, né, que anda se intrometendo, né, no que diz respeito ao Poder Executivo, passando por cima do presidente. O presidente pode até se vestir de louco para enfrentar o sistema corrupto, pois os políticos, abre aspas, corretos, fecha aspas, que vieram antes, jamais conseguiram enfrentar esse sistema, compactuaram com ele. Podem acreditar, não tem como derrubar o presidente do cargo, nem com a tentativa de morte conseguiram. A vontade do povo é soberana e constitucional. É só olhar o artigo 1 e 2 da Constituição. Isto é fato. Eu não sou analista político, né? Mas eu procuro ler e saber das coisas. Esse texto é um texto coerente e está dentro do que é, está dentro da Constituição, né? E está dentro do cenário político, né? Mostra o cenário político no que diz respeito ao impeachment. Então, obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, repasse. Obrigado.